Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 57. Diz assim: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pregar a palavra do Senhor subordinado ao tema esperança na morte. A morte não é o fim da vida. John Bunyan afirmou que a morte é simplesmente a passagem de uma prisão para um paraíso. Há uma vida depois desta. O túmulo não é a nossa linha de chegada do outro lado dele. Há uma eternidade insondável de bem-aventurança eterna ou tormentos eternos. A morte não é aniquilamento da vida, apenas a separação do corpo da alma. A alma não dorme nem morre após a morte. Ela entra imediatamente no gozo eterno ou no tormento eterno. O corpo, sim, ao morrer, dorme no pó da terra, pois veio do pó e do pó voltará a ser pó. E Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, está relatado esta grande verdade. Mas esse mesmo corpo ressurgirá na segunda vinda de Cristo. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. João, capítulo 5, versículo 28 e 29, está relatado. Temos esperança na morte, e isso por várias razões. Por isso, então, eu quero aqui destacar algumas razões, algumas verdades. Em primeiro lugar, a morte já morreu na morte e ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 e 55, está escrito: Cristo matou a morte. Ele a venceu, arrancando dela o seu agrilhão. A morte morreu na morte de Cristo. Ao ressurgir dos mortos, com um corpo imortal e glorioso, ele triunfou sobre a morte e agora tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Embora a morte ainda esteja em atividade e seja capaz de arrancar dos nossos braços aqueles a quem amamos, ela já está com sua sentença lavrada. Ela é
o último inimigo a ser destruído. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23. Cristo entrou no mundo como Filho unigênito de Deus. João, capítulo 3, versículo 16. Mas ao vencer a morte, levantou-se do túmulo como o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus, no capítulo 1, versículo 6. Ele foi o primeiro a ressurgir para nunca mais morrer. Ele ressuscitou com um corpo imortal e glorioso, e nós o seguiremos, pois também receberemos um corpo semelhante ao da sua glória imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. O nosso fim não é uma tumba escura e fria, mas a radiante e gloriosa ressurreição. Caminhamos não para um acaso inglório, mas para um amanhecer cheio de fulgor. John Blachard diz que quando a morte derruba o cristão, ele cai no céu. Em segundo lugar, a morte para os filhos de Deus é bem-aventurança e não desespero. Em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, está relatado: quando uma pessoa morre em Cristo, é bem-aventurada, pois descansa nas suas fadigas. A morte é o funeral de nossas tristezas. Quem morre em Cristo tem seu espírito aperfeiçoado imediatamente para entrar na glória. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Deus considera a morte dos santos algo precioso. Livro dos Salmos, Salmo 116, versículo 15, está escrito: a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. A morte para o cristão é felicidade, porque a partir deste mundo de fadigas, cansaço, dores, frustrações e fraquezas, para estar com Cristo no céu. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. A morte para o cristão é mudança de endereço. Aqui na terra somos peregrinos. O nosso lar é o céu. A nossa pátria é o céu. Morrer para o cristão não é ficar vagando em trevas, nem ir para um lugar de tormento até ser purgado de seus pecados. Ao contrário, morrer é levantar acampamento e ir para a casa do Pai, é singrar as águas turbulentas deste mundo e ir para o posto. Melhor dizendo, ir para o porto seguro e celestial. O céu é um lugar e um estado. É a casa do Pai, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte, nem luto. O céu é o nosso destino. A morte, portanto, não é um caminho tenebroso, tenebroso, que nos conduz
ao silêncio do pó, mas uma janela cheia de luz que nos leva para o seio de Abraão, o paraíso cheio de glória. No céu não há remorso, nem lágrimas de pesar, nem despedida. No céu veremos Jesus face a face, serviremos a Ele com alegria, nos deleitaremos em seu amor e desfrutaremos, junto com os remidos de Deus, das alegrias que o mundo não conhece, não pode dar nem retirar de nós. Em terceiro lugar, a morte para os filhos de Deus é lucro e não perda. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, está relatado esta grande verdade. De forma alguma, aqueles que morrem em Cristo estão em desvantagem em relação àqueles que permanecem vivos. Quando morremos, nosso espírito imediatamente entra no gozo do Senhor, na bem-aventurança eterna, e começa a desfrutar das delícias do céu. O corpo que desce ao pó, este sim, dorme, mas quando Jesus voltar, aqueles que estão na glória voltarão com ele entre nuvens, num cortejo majestoso e glorioso, acompanhados pelos anjos, antes de os vivos serem transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Nosso corpo ressurgirá em glória e se unirá ao Espírito já glorificado, e assim estaremos para sempre com o Senhor, reinando com Ele por toda a eternidade. Consolemo-nos uns aos outros com estas palavras que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18. Quando um entre, querido nosso, para ficar melhor, quando o ente querido nosso morre, choramos as lágrimas da saudade e não da incerteza e do desespero. Aquele que morre com Cristo é feliz, muito feliz, pois deixa as fadigas deste mundo, as ansiedades e perplexidade desta vida, para entrar numa dimensão celeste, onde a morte já não mais existirá, onde as lágrimas não mais rolarão em nosso rosto, e a dor jamais latejará novamente em nosso corpo. A morte para um filho de Deus não é uma tragédia, não é uma derrota, nem uma infelicidade, mas a sua premiação é a sua chegada à glória, onde ouvirá seu Senhor lhe dizer: venha, bendito de meu Pai, tome posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Chegará esse grande dia. E quando esse dia chegar, você verá que valeu a pena. Valeu a pena crer, valeu a pena esperar, valeu a pena pagar o preço, porque aquele que fez a promessa, ele vai cumprir tudo o que prometeu. Ele não deve nada a ninguém e nunca deverá, porque ele é fiel para cumprir as suas palavras.